Boa noite a todos, nossos cumprimentos às nobres vereadoras, aos senhores vereadores. Saudamos também aqui aos nossos visitantes, aos nossos servidores e a todos que nos assistem pela rede social da Câmara Municipal de São Mateus do Sul. A palavra está com a secretária para verificar e declarar a presença dos senhores vereadores. Boa noite a todos. De acordo com o sistema legislativo, declaro as presenças das vereadoras Gido Celeiro, Jussara Ferraz, professora Marta, e dos vereadores Cássio Kotke, Omar Pichetti, Wagner Wolff e Walter Pchivitoski. Com presença justificada, a ausência justificada de Irineu Macuco e em licença maternidade, vereadora Alana Feijó. Havendo quórum para a deliberação das matérias constantes na ordem do dia, declaro aberta a 41ª sessão ordinária, referente à primeira sessão legislativa da 39ª legislatura da Câmara Municipal de São Mateus do Sul. Novamente, a palavra está com a secretária para informar as matérias da ordem do dia. Senhor presidente, na ordem do dia desta sessão teremos projeto de lei do Executivo 46 de 2025 em segunda discussão e votação, projeto de lei do Executivo 47 de 2025 em primeira discussão e votação, projeto de lei do Executivo 48 de 2025 em primeira discussão e votação, projeto de lei do Legislativo 53 de 2023 em primeira discussão e votação, requerimento e indicações. Presença da secretária municipal de administração para explanar sobre a situação atual e os planos futuros para o transporte público coletivo do município de São Mateus do Sul. Nesse momento, passarei a leitura das correspondências que chegaram a essa Casa de Leis. Ofício 732 de 2025, ao senhor Walter Pchivitoski, presidente da Câmara dos Vereadores de São Mateus do Sul. Senhor presidente, encaminhamos para apreciação dessa Casa de Lei o projeto de lei do Executivo 51, de 18 de novembro de 2025, que autoriza o Poder Executivo a aportar recursos ao Hospital e Maternidade Dr. Paulo Fortes, no âmbito da requisição administrativa de serviços, conforme o Decreto Municipal 1032, de 8 de fevereiro de 2024. Número 156, de 23 de julho de 2025, e número 224, de 7 de outubro de 2025, e das outras providências. Contamos com a colaboração dos nobres edis. Apresento meus votos de consideração e respeito e subscrevo. Atenciosamente, Fernanda Garcia Sardanha, prefeita municipal. Ofício 729 de 2025, ao senhor Walter Pchivitoski, presidente da Câmara dos Vereadores. Senhor presidente, encaminhamos para apreciação dessa Casa de Leis os seguintes projetos de lei do Executivo. Projeto de lei do Executivo 49, de 18 de novembro de 2025, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1.354.500, através da anulação parcial de dotação orçamentária na fonte 303, 15% saúde. Projeto de lei do Executivo 50, de 18 de novembro de 2025. Autoriza o Poder Executivo a celebrar parcerias com a organização da sociedade civil para apoio ao custeio do transporte de estudantes do ensino superior. Estabelece requisitos para a concessão de benefício e da outras providências. Contamos com a colaboração dos nobres edis. Apresento meus votos de consideração e respeito e subscrevo. Atenciosamente, Fernanda Garcia Sardanha, prefeita municipal. Ofício 723 de 2025, ao senhor Walter Pchivitoski, presidente da Câmara dos Vereadores. Senhor presidente, reportamos os requerimentos e indicações encaminhadas ao Poder Executivo por meio do ofício 134 de 2025. Informamos a vossa senhoria que eu segue. Requerimento 133 de 2025, indicação 351, 352, 353, 354, 355. Todas estão na secretaria. Na oportunidade, apresento nossos protestos e elevada estima de distinta consideração. Atenciosamente, Fernanda Garcia Sardanha, prefeita municipal. Projeto de lei do Legislativo 47 de 2025. Institui o Programa Municipal de Atenção Integral à Saúde do Homem no âmbito do município de São Mateus do Sul e das outras providências. Projeto de resolução 2 de 2025 altera a resolução 1 de 2017. Projeto de lei do Legislativo 47 de 2025.
Revisa o vencimento do cargo técnico em informática da Câmara Municipal de São Mateus do Sul, Estado do Paraná. Obrigado, secretária. Encaminho, então, os ofícios e as matérias recebidas por essa Casa de Leis para os departamentos competentes. Iniciaremos, então, a ordem do dia, onde, novamente, eu passo a palavra à secretária para iniciarmos, então, os trabalhos. Projeto de Lei do Executivo 46 de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder benefício financeiro aos proprietários e arrendatários de veículos automotores, pessoas físicas ou jurídicas, que procederem à transferência de registro do veículo automotor para a circunscrição regional de trânsito de São Mateus do Sul e ao recolhimento do município de São Mateus do Sul, dos respectivos impostos sobre a propriedade de veículos automotores, IPVA, para fins de aumento do cota-parte do município e das outras providências. Projeto que vem do Executivo, 46 de 2025, ele está em sua segunda discussão. O projeto está para discussão, está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos dos senhores vereadores. Aprovado, então, passamos ao próximo projeto. Com a palavra, secretária. Projeto de Lei do Executivo 47 de 2025. Institui o cartão corporativo no âmbito do Poder Executivo Municipal como instrumento de pagamento vinculado ao regime de adiantamento e das outras providências. Projeto do Executivo 47 de 2025, em sua primeira discussão e votação. Está aberto para discussão. Está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos dos senhores vereadores. A palavra novamente está com a secretária. Projeto de Lei do Executivo 48 de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a integrar o município de São Mateus do Sul a Amprotabaco e das outras providências. Projeto de Lei do Executivo 48 de 2025, sua primeira discussão e votação. Está aberto para discussão. Então, somente para fazer uso aqui, discutir o projeto. Esse projeto, então, ele autoriza o município a participar aí da associação da Amprotabaco. E falando em Amprotabaco, a gente já participou de várias reuniões, eventos, tanto em Brasília quanto de maneira regional, referente, né, à COP11, que está acontecendo essa semana na Suíça, em Genebra, né, onde todos os esforços que foram feitos nos últimos 2 anos, as parcerias mesmo com as associações, né, lideranças políticas, sequer deixaram os representantes a participar. Ou seja, a COP, que seria a Convenção das Partes, se tornou a Convenção da Parte, né? Então, apenas deixar registrado aí aos produtores de tabaco, né, que a COP11 não é a mesma que está acontecendo aqui no Brasil, né? Mas reforçando que nós estamos falando de 525 municípios produtores, 138 mil produtores rurais, 533 mil pessoas envolvidas na cadeia produtiva, 310 mil hectares plantados, 720 mil toneladas produzidas, 14,6 bilhões em receita aos produtores, 447 mil toneladas
exportados em 2024, 18,8 bilhões em impostos anuais, 2,89 bilhões de dólares em divisas com exportação. Lembrando que nós temos mais de 800 famílias produtoras em nosso município, que está sendo calada desde o dia de ontem na COP11 em Genebra, na Suíça. Somente fazer aqui um relato, né, aproveitando esse momento. Coloco, então, o projeto de lei do Executivo, 48/2025, para a votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos dos senhores vereadores. A palavra novamente está com a secretária. Projeto de lei do Legislativo 53 de 2023, de Walter Pchivitoski. Denomina seu estádio municipal situado no bairro da Americana como Estádio Municipal Jairo Soares e das outras providências. Projeto de lei do Legislativo 53 de 2023 está em sua primeira discussão e votação. Está para a discussão. Está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Assim encerramos os projetos de leis da ordem do dia. Temos, então, agora o requerimento de inversão de pauta. Lembrando que, se assim for aprovado, teremos, na sequência, a participação da secretária municipal de administração do nosso município. Requerimento de inversão de pauta está para discussão, está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Convido, então, a vereadora Jussara e o vereador Cássio para acompanhar a secretária até a mesa diretora, fazendo favor. Conforme, então, o requerimento 126/2025, aonde as vereadoras Marta Jussara, Gislene, os vereadores Irineu, Cássio e Walter solicitaram, então, a presença da secretária, né, ou até mesmo poder representantes, para falar sobre o transporte público, né, não somente para os vereadores, mas para, né, toda a população são-mateuense. Então, deixo os microfones abertos, secretária, e dizer que o tempo é da senhora. Então, primeiramente, boa noite a todos os senhores vereadores, ao senhor presidente e a todos os presentes, né? Agradeço em nome da gestão municipal ao convite, a oportunidade de estar explanando um pouquinho sobre o nosso transporte coletivo municipal, né? Então, é de suma importância que a gente consiga compreender, né, que muitas famílias acabam dependendo aí do transporte público e que a gente teve uma grande evolução no transporte público municipal, né, por conta de todas as questões que ocorreram no passado. Então, a gente trouxe alguns slides para poder passar. Eu não sei quem está acompanhando a... Éder.
Então, ali, na tela, a gente trouxe os dados. Gostaria, inclusive, de agradecer, né, o nosso diretor do Departamento de Patrimônio e o Éder, nosso servidor, que colaboraram ali com as informações para a gente poder estar apresentando. Então, a evolução do transporte coletivo. Essa foto ali, ela é bem emblemática, o pessoal deve lembrar dos ocorridos, né, dos problemas que tivemos com o transporte coletivo, né, no passado, no município, e o quanto afetou, né, muitas famílias que dependem desse transporte coletivo. A gente acaba achando que não são muitas, inclusive em conversa com o vereador Wagner, até eu mesma me surpreendi, né? Então, os dados que a gente trouxe foi do mês de setembro. Então, só no transporte urbano, 12 mil pessoas dentro do mês de setembro acabam utilizando o transporte público, né? Então, a gente vê a quantidade significativa e que hoje, parcialmente subsidiada pelo município, acaba diminuindo aí os gastos das famílias do município, né? Porque existe esse subsídio aí do município alinhado às tarifas. Então, o que ocorreu? Só para vocês entenderem basicamente essa questão do passado. A gestão anterior acabou trazendo um levantamento de estudo técnico, né? Referente às dificuldades, e acabou que, mediante processo administrativo, a empresa que operava por conta de todas as dificuldades relatadas, né, que fica muito claro ali na foto, foi destituído, né, o contrato. Então, foi declarada a caducidade da concessão, né, que a empresa tinha. Para tanto, teve que iniciar novos processos, né, para que o município e a população não ficasse aí sem esse serviço essencial, né? Como a gente já falou, muitas pessoas do município acabam utilizando, né? E a gente acaba não tendo noção da quantidade. Então, é importante essa explanação para a gente saber desse quantitativo também. Dos impactos antigos. Então, o que acontece? Quebras frequentes, risco de segurança, atrasos e imprevisibilidade. Então, as pessoas vão atrasando para chegar nos seus trabalhos. Então, existe todo um impacto dentro de cada segmento aí do município, né? Aí, posterior, a gente começa com as melhorias do transporte coletivo. Então, a segurança e a acessibilidade, o conforto que vieram posteriores a esse estudo técnico, que iniciou na gestão anterior e finalizou na gestão atual, trazendo confiabilidade e garantia, uma fiscalização remota, com tecnologias mais avançadas, né, comparado ao que se tinha com a empresa anterior. Então, aqui no slide mostra a questão do sistema de cartões de acesso, como funciona. No finalzinho, a gente vai passar, inclusive, um vídeo explicativo, né, para que a gente possa entender, para que todos possam entender como funciona e como é simples o uso e prático e moderno ao mesmo tempo. Então, eu acredito, assim, que a gestão acabou tendo um avanço muito grande no transporte coletivo. Em minha opinião particular, e acredito que de todos, ainda podemos melhorar muito, né? Com novos estudos, com melhoria de rotas, com audiências públicas. Então, acho que é uma colocação bem importante do poder público para que a gente consiga esses avanços. Então, o validador de acesso. Então, são todos automatizados nos veículos de transporte coletivo hoje. O pessoal usa o cartão, recarrega online. Então, é uma facilidade e uma praticidade, inclusive, né? Também a gente traz brevemente ali a política de isenções de tarifas, né? Que são previstas em legislação, que são crianças até 5 anos de idade, idosos com mais de 60 anos, pessoas portadoras de necessidades especiais, com acompanhantes cadastrados, fiscais identificados e demais casos conforme as nossas legislações. Aí o modelo de financiamento. Então, é importante que a gente ressalte que existe a parte subsidiária do município. Que o que é? É a parte que o município traz o seu orçamento para que a tarifa fique mais acessível aos usuários, né? Então, ali a gente traz todo o levantamento, as tarifas urbanas, as tarifas rurais. Então, a passagem hoje urbana ela está em R$ 3,50. E a tarifa das linhas rurais está em R$ 10.
No próximo quadro ali, como eu já tinha explanado, esse é o levantamento de setembro, até porque a gente teria uma data anterior e que acabou não finalizando aqui. Então, a gente trouxe os dados de setembro, mas também já coloco à disposição os dados de outubro, para quem queira requerer, a gente já consegue, na data de amanhã, já está repassando. Mas, para entender, a questão da quilometragem. Então, o total do mês de setembro foram 7.854 quilômetros. Um custo total de 56 mil. Então, dependendo de quantas pessoas utilizam, o que sobra fica de subsídio, né? As pessoas que utilizam pagam a tarifa, e o que falta para completar a quilometragem, o município aporta no subsídio ali. Então, essa é a contribuição municipal. Como foi feito o cálculo para definir o valor da passagem? Então, foi um estudo técnico contratado em 2018, né, pela gestão anterior, que, inclusive, em discussão com o vereador Wagner, achei interessante também que seja aprimorado, né, um novo estudo para que seja atualizado, até porque 6 anos aí já se passaram, né? Então, é bem importante que ocorra esse estudo e essa discussão, tanto com o Poder Executivo quanto o Legislativo. Ali a gente traz um pouco das linhas, né? Um quadro que especifica os horários e as linhas. A gente acaba tendo um pouquinho, às vezes, de reclamação e tal, então é sempre importante estar realizando audiências públicas para estar tratando essas questões, né? Porque, assim, a gente tem que também entrar no consenso de ver a necessidade, porque, às vezes, poxa, tem um horário ali que tem uma linha que tem 1, 2 passageiros. Então, acaba aumentando o custo desnecessariamente. Então, tem que ser dentro da flexibilidade e da necessidade ali coletiva, né? Então, isso é bem importante. Principalmente nas linhas rurais, né, que acabam demandando bastante da quilometragem e, às vezes, tem 1 ou 2 passageiros. Então, é importante que seja bem discutido e alinhado com a própria comunidade, ali, a questão dos horários, né, para que fique no coletivo mesmo. As urbanas. E aí a gente trouxe algumas imagens dos veículos utilizados hoje, né, que é importante que seja verificado que esses veículos são de qualidade, que atendem bem a população, com segurança, com praticidade, né? E que existe uma fiscalização efetiva, que todo mês acaba cobrando a questão ali da verificação da quilometragem, das condições dos veículos, né? Então, é um trabalho ali mensal. Aí, a gente também traz a questão dos laudos de vistorias de todos os veículos, então vocês podem acompanhar ali as fotinhos, né, sempre em perfeitas condições, e quando tem algum defeitinho, já são notificados, né, Éder, que é nosso fiscal ali de contrato. Então, eu acho que o que eu tinha para trazer para vocês seria essas informações e me colocar à disposição, inclusive o Departamento de Patrimônio, para qualquer informação no âmbito administrativo que vocês possam pedir ou necessitem para fiscalização ou mesmo acompanhamento, a gente está lá à disposição de vocês. Obrigado, secretária. Eu não sei se algum vereador tem alguma... quer fazer uso da palavra, vereadora Agi. Boa noite, Patrícia, tudo bem? Boa noite. Só para você dar uma reforçadinha, que eu achei interessante em uma das reuniões há meses atrás, quando eu fui atrás conversar lá com a prefeita municipal referente ao transporte público, eu vou ser bem sincera, eu, como vereadora, não sabia da contrapartida que a prefeitura municipal dá aos seus munícipes, sabe? Então, só para dar uma reforçada, assim, hoje, eles pagam R$ 3,50, isso, né? Sim, R$ 3,50 a tarifa urbana e R$ 10,00 a tarifa rural. E se fosse, assim, para eles pagarem normal, o ônibus já chegaria a uns 7 e pouco, provavelmente, né? Esse valor dobraria, aí, no mínimo. Dobraria, né? Então, só para a população saber que é um benefício que a população, tem e, às vezes, não chega até a população, né? Então, a gente agradece, né, a esse empenho aí da prefeitura, que eu tenho certeza que muitos municípios não têm, né?
Então, é só para dar uma reforçadinha nisso mesmo, Patrícia. Com certeza. Obrigada. E a importância que tem, né, para toda a população. Porque às vezes a gente acaba saindo com o carro, né, mas muitas pessoas não têm. Então, elas necessitam e é uma questão importante e que também, não que tenha apenas à disposição né, dessa circulação de veículos, mas que tenha à disposição de horários e também com segurança, né, para a população. Vereador Wagner. Antes de mais nada, agradeço a palavra. Presidente, desejo uma boa noite a Vossa Excelência. Na sua pessoa, cumprimento aqui todos os meus colegas vereadores, as colegas vereadoras, especialmente a Patrícia Chedowski Molena, nossa secretária municipal de administração, a população que se faz presente, e o pessoal que nos acompanha de casa também. Antes de mais nada, Patrícia, gostaria de dizer da satisfação. Eu tive o grato prazer de trabalhar com a Patrícia durante alguns anos na Prefeitura Municipal. Quando eu fui diretor de licitação, a Patrícia também sempre estava ali pela Secretaria Municipal de Administração. É uma servidora de carreira do município, né? E é bom ver os servidores de carreira ocupando cargos de liderança na gestão municipal, porque eu sei que sempre carrega uma visão diferente, porque agentes políticos, todos nós, né, somos agentes políticos e somos passageiros. Então, nós temos um prazo de validade na administração pública. Já os servidores efetivos, não. Eles têm uma visão de longo prazo, necessariamente porque vão continuar trabalhando lá, né? Então, é sempre bom ver carregando essa visão para dentro da administração pública também. Quando você falou, Patrícia, e quando eu vi a foto ali do ônibus quebrado, o vereador Pichetti vai me entender, parece que voltou no tempo, o Tom também vai lembrar disso. Eu me vejo entrando na sala do Dr. Valtur Leal Gritten, que, na minha opinião, foi um dos grandes advogados da história desse município. Na minha opinião, um dos principais assessores jurídicos que já teve também nos quadros do Poder Executivo Municipal, dele lutando para declarar a caducidade dessa concessão do transporte coletivo. Então, as pessoas talvez não entendem perfeitamente, mas o transporte coletivo é uma obrigação do município, mas claramente não consegue executar com forças próprias, então faz a concessão desse serviço público. E eu lembro muito bem desses problemas que a VSR teve, ela já tinha esse contrato desde 2012, salvo engano, e reclamações dos usuários e problemas de execução da linha, até que o Valtur conduziu todo esse processo e o prefeito Luiz Adir acabou decretando a caducidade, né? Falou, então perde o contrato, acaba por ali e tem que começar tudo do zero, né? E foi muito oportuno, Patrícia, quando a secretária citou o estudo que foi feito. Não é pergunta propriamente dita, Patrícia, mas é mais uma sugestão, porque eu e o vereador Cássio, na companhia da vereadora Lana, que hoje está gozando de licença para cuidar do pequeno Matheus, a gente apresentou uma indicação, né, vereador Cássio, tem mais ou menos aí 3 ou 4 meses, em que a gente indicava ao Poder Executivo fazer uma revisão de todo o sistema viário do município de São Mateus. Porque eu entendo que esse é um problema complexo, né? O problema do trânsito não vai se resolver só com soluções pontuais, mas sim quando a gente fazer um estudo de viabilidade completa. E um desses pontos que a gente trouxe na nossa indicação foi a revisão do transporte coletivo. Por quê? Eu, quando estava em campanha e caminhando e conversando com as pessoas, principalmente nas empresas, eu me surpreendi quando o pessoal falava que a maior parte dos funcionários não utilizavam o transporte coletivo, eles acabavam utilizando o transporte próprio para vir trabalhar. Eu acho que isso se repete para as pessoas que trabalham aqui no comércio local, nas lojas da avenida, nos grandes mercados. Então, o pessoal opta por vir com um veículo próprio. Isso, claro, né, quanto mais veículo transitando na cidade, pior fica o trânsito, porque há mais carros, há menos espaço para as pessoas trafegarem. E o transporte coletivo é uma dessas soluções. E por que eu digo isso? Porque realmente em 2018 e 2019 foram procedidos estudos que era um estudo completo, não apenas das tarifas, do cálculo das tarifas, mas principalmente de uma revisão do sistema de transporte coletivo. Porque eu lembro que foi feito um estudo para revisão das rotas, rotas em sentido horário, rotas em sentido anti-horário, para diminuir o tempo que as pessoas acabam esperando pelo transporte coletivo. A secretária muito bem falou, já fazem 7 anos desse estudo, então precisa de uma revisão, mas eu acho que seria oportuno, né? Eu vi que também a gente tem uma comissão especial para reavaliação do sistema de transporte coletivo, que existe desde 2021 no município, essa comissão especial, para que analisem esses estudos, para que ajude na reflexão desse debate. Porque eu acho que o grande desafio que a gente tem no município hoje é conseguir atrair mais pessoas para o transporte coletivo de passageiros.
porque se você atrai mais usuários para o sistema de transporte, a tarifa acaba caindo e acaba diminuindo, talvez, a necessidade do subsídio. E isso não é uma tarefa simples, né? As pessoas esquecem, mas aquele movimento Vem para a Rua que teve no Brasil, que culminou no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, ele teve início naqueles protestos da tarifa do transporte coletivo de São Paulo. Daí aquilo ali foi a fagulha que acabou trazendo todo aquele momento, e claro, insatisfação com a corrupção generalizada, a queda do padrão de vida das pessoas, a inflação que estava alta, desemprego. A gente estava, se não me engano, num déficit econômico, o país havia encolhido, mas a grande chama que foi essa questão das tarifas do transporte coletivo. Eu digo isso porque não é uma solução simples, é uma solução bastante complexa e que demanda estudos, né? Então, acho que seria bastante oportuno que a comissão analisasse esse estudo da Intrafig, que está lá depositado junto ao município, e também, né, se julgar que contrata uma nova empresa para reavaliar isso, para que a gente... A grande pergunta que a gente tem que fazer é como que isso vai fazer para atrair mais pessoas. São Mateus está mudando o perfil demográfico e está mudando também a organização das residências. Eu estava conversando com a secretária antes de iniciar a sessão aqui, porque São Mateus acabou se expandindo, então nós temos loteamentos crescendo para lá, a gente vê uma expansão muito grande em direção à Vila Pinheirinho, lá na Casimiro Witkowski, então a gente tem que ter rotas alternativas, fazer um estudo completo para atrair essas pessoas também para o transporte coletivo. E eu me incluo entre eles, a gente usa tanto o veículo próprio que a gente esquece do transporte coletivo. Então a gente tem que promover esses estudos, né, para tentar ter essa modicidade de tarifa e também um transporte atrativo para todo mundo. No mais, era isso, secretária. Agradeço a presença da senhora aqui na Câmara Municipal, trazer esses esclarecimentos, e fica mais a título de sugestão mesmo. Obrigado. Vereador Cássio, com a palavra. Obrigado, senhor presidente, vereadores, a nossa secretária Patrícia, obrigado pela presença aqui na Câmara, ao Igor, tudo aí, né, todos os funcionários da Câmara, o Dinei da RDX, que se faz presente aqui também, só para reforçar, aí o vereador Wagner já pontuou bem, né, e sem dúvidas a questão do estudo de viabilidade de trânsito para o nosso município seria, né, de suma importância, até trabalhando essa questão da forma com que o nosso município vem crescendo, né, as regiões que vêm evoluindo e crescendo mais. Tem a questão também, que eu acho que não caberia à secretária, mas a Secretaria de Obras, né, em rever a questão dos pontos de ônibus no nosso município, que hoje a gente vê que tem alguns pontos aí que o pessoal não tem a cobertura para espera, principalmente nos dias de clima aí chuvoso. E eu não gostaria de saber como que está a questão da divulgação, né, do serviço do transporte municipal, porque eu acho que com certeza tem ali alguma comunidade do interior ali que não usufrui desse benefício, né, conforme a Gi comentou, que tem a contrapartida do município, e a gente muitas das vezes, principalmente, né, das comunidades, a gente vê os ônibus ali com pouca demanda, né, talvez a gente trabalhar em cima de uma divulgação, né, em parceria com a própria Câmara Municipal aqui. É bem importante, né, e inclusive o convite, ele acaba trazendo o assunto à tona. Então, acaba ficando mais transparente e traz ele para o debate, que é importante, né? Porque no debate é que a gente verifica o que precisa melhorar, o que precisa divulgar, o que a população está necessitando mais. Então, é muito importante, né? Inclusive, agradeço mais uma vez o convite, porque até para mim foi importante para estar mais a par da questão do serviço coletivo, né, municipal que é prestado hoje. Beleza, então, da minha parte, agradeço a secretária pela presença e conte com o meu mandato sempre, no que for preciso. Obrigado, vereador. Agradecemos, então, a presença da secretária de Administração do nosso município, a senhora Patrícia, seja sempre muito bem-vinda, ao Éder, ao Igor. Também dizer que a gente também tem participado da divulgação através das inserções aqui da Câmara Municipal, né? E podemos, inclusive, reforçar ainda mais, né, trazendo essas informações aí aos nossos munícipes. Secretária, a palavra está com a senhora para as considerações finais. Então, nos colocamos à disposição, mais uma vez. Agradeço em nome da gestão da prefeita Fernanda, né, a oportunidade de poder estar explanando aqui.
E também vamos trabalhar na questão da divulgação no site da prefeitura ali, referente à colocação, né? Que é importante que a gente consiga transmitir para mais pessoas ali, e talvez posterior a esse novo estudo técnico, que eu acho que é de suma importância e vai trazer aí uma melhora, né? Para a gente poder analisar o contexto atual, né? Como o vereador Wagner comentou, a gente está tendo mudanças aí, crescimentos. Então, hoje a gente coloca o transporte ali muito direcionado para as vilas, mas hoje em dia não é, né? Hoje em dia é uma necessidade, inclusive é uma questão de infraestrutura, de melhora na questão da qualidade do próprio meio ambiente, né? Se a gente for analisar. Então, tem todo um contexto, né? Referente ao assunto. Então, são questões bem importantes a serem discutidas. Agradeço mais uma vez. Dá tempo? Obrigada, senhor presidente. Boa noite ao senhor, aos demais vereadores, vereadoras, à população e quem nos assiste aí pelas redes sociais. Fazer um agradecimento mesmo para a Paty, para a Patrícia. A gente fez esse convite mesmo para que você viesse fazer essa explanação. E nós, particularmente, no distrito de Fluviópolis, que é meio que distrito de nome, né? A gente tem muita dificuldade, inclusive para os estudantes, não no sentido da obrigatoriedade do transporte da educação. Os nossos jovens poderiam frequentar cursos, por exemplo, um curso de inglês, ou um curso de espanhol, ou mesmo de informática, enfim, tantos outros cursos que eles poderiam pagar o transporte. Então, não é uma questão financeira, é a questão que não tem a disponibilidade mesmo desse transporte. Então, é uma reivindicação que eles têm, né, da comunidade. Eu imagino que isso aconteça em outras comunidades também. Mas eu entendo essa questão de que se torna bem caro também para manter. Mas, de repente, se a gente puder sentar para conversar, até trocar uma ideia com o próprio dono do transporte, aí, de repente, daria para conversar, é o Bétio, né? O Alberto, e ele é do Rio Claro, e a gente tentar organizar, de repente, mais alguns dias para esse transporte, porque acaba sendo bem injusto mesmo, porque tem comunidades que os estudantes vêm até a cidade, inclusive para cursos técnicos. E, no nosso caso, nós nunca tivemos transporte que venha para cá, porque nós temos o ensino médio, né, no distrito de Fluviópolis. Então, mas eles se queixam bastante dessa falta de transporte para poder fazer outros cursos, né? E a população em geral nos cobra que uma vez por semana é pouco e tal, né? Então, vamos ver, de repente, com esse estudo aí, a gente tem ouvido as reivindicações da população. Mas, é claro, foi bem importante você falar dessa contrapartida, né, vereadora Gi? Dessa contrapartida que a prefeitura tem com a empresa, porque, caso contrário, nenhuma empresa se torna inviável para fazer esse transporte, tendo em vista que, voltando ali, quanto que é o quilômetro rodado? Não vou fazer conta aqui, senão depois vão dizer que eu não sei fazer conta, né? Mas é quanto? 7,25. 7,25 quilômetro rodado. Então, imagine uma comunidade aí, vamos falar de uma comunidade que o ônibus vai aí, mesmo Fluviópolis, né? Vai dar em torno de 50 quilômetros. Então, vai fazer as contas, quanto que vai custar isso? Pontilhão e vai para o Pasto Meio vai também. Enfim, para a tua localidade lá, né, Ju? Vai o transporte lá, Estiva e tudo mais. Então, são quilômetros e quilômetros aí, e que é investido. Então, a população acaba pagando esse preço por conta de que a prefeitura investe no transporte. Então, ficou bem claro isso daí, espero que a população entenda. E, claro, vamos sentar e discutir para ver as possibilidades, mas não estamos prometendo que vamos conseguir colocar transporte 3 vezes por semana. Seria o sonho, né? Seria o sonho. Até, de repente, se nós... a gente vê a questão
do Uber, por exemplo. Hoje o Uber ele é legalizado, né? E até uma briga aí entre Uber e outras pessoas, né? Não vamos citar aqui, não vem ao caso. Mas, de repente, se a gente começar, talvez, trabalhar com um transporte que não seja um ônibus, digamos assim, né? Porque o ônibus, ele vai aí, claro, nossas estradas estão boas, estão ótimas, né? Porém, o ônibus, ele vai lá, 44, 50 lugares. E nós não temos 50 pessoas, de repente, que venha desse interior. Mas, de repente, uma van de 18 lugares, né? A van viria lotadinha. Então, tudo isso vai de nós conversarmos com as empresas, né? E ver a disponibilidade, talvez. Ou micro-ônibus, ou talvez vans, né? E aí, sim, eu creio que melhoraria bastante. Mas tudo isso, a gente está aqui fazendo uma hipótese, né, Igor? Agradeço você também que está presente aí, né? Que sempre é muito atencioso com a gente também, você, toda a tua equipe, sempre atenciosos. Então, de repente, se a gente estudasse aí a possibilidade de colocar carros menores nas comunidades, talvez facilitaria. As estradas estão super boas, a gente tem que se cuidar, porque dá medo de asfaltar o interior, vereador Walter, porque, né, o pessoal aí não está sabendo se cuidar nessas estradas de chão. Então, seria isso, Paty, muito obrigada aí pela tua presença, da tua equipe, né? Obrigadão. Com a palavra, a vereadora Jussara. Boa noite, Paty. Boa noite, vereadoras, vereadores e a todos que se fazem aqui presente. Paty, esses horários, quem que define esses horários? Como que vocês chegaram, que nem lá na minha região, o ônibus vai às 6h45 e retorna às 15h. Foi feita pesquisa assim, desse horário? Como que foi? Por que pegou esse horário, no caso? Provavelmente, eu vou ter que confirmar, vereadora, para o Igor. Consegue responder? Ah, sim. É que o pessoal lá me cobra muito assim, porque as diaristas, né? E tem muitas professoras também, acho que tem umas 3, 4 professoras lá que vêm, eles precisam, eles têm carona para vir, mas daí não tem para voltar, né? Por causa do horário. Eu acho que, diante de todas essas colocações, vamos frisar novamente, né? Ser repetitivo, mas é importante. O estudo técnico é essencial para definir esses novos horários, as novas demandas das localidades, como foi bem colocado pela vereadora Marta. Então, é bem importante que a gente debata, e é nas conversas que nós alinhamos e trazemos as soluções, né? Então, foi muito válido o assunto hoje. Então, tá. Obrigada. A gente tem um videozinho bem rápido para passar, que é referente à utilização, né? Não sei se você consegue passar ali, Éder. Aplicativo. É uma forma mais rápida e fácil de você ter acesso aos ônibus aqui da cidade. E o melhor de tudo é que a recarga desse cartão pode ser feita totalmente pela internet. Basta entrar em contato com a Transpanec pelo WhatsApp. Vamos ver como funciona? Fácil e rápido utilizar o seu cartão, basta aproximar do leitor e esperar a catraca liberar. Usar o seu cartão de transporte é muito mais prático do que usar o dinheiro, pois evita filas e o transtorno gerado pela demora. Por isso, faça o seu cadastro e traga essa praticidade para a sua vida. Obrigado, secretária. É uma conversa rápida, mas bem dinâmica, muito proveitosa, a vinda da senhora e sua equipe no dia de hoje aqui na Câmara Municipal. Nós que agradecemos, né, pela oportunidade e pela abertura da casa.
Passamos, então, aos requerimentos, com o requerimento 149/2025. Requerimento 149 de 2025, de autoria de Gido Celeiro, Jussara Ferraz, professora Marta, Cássio Kottke e Neuma Cuco, que o Poder Executivo Municipal, por meio do setor competente, informe a situação atual da área pública localizada na Vila Palmeirinha, objeto da Lei Municipal 1736 de 2007, que autorizou a cessão e ou unificação de 2 quadras situadas na rua Antônio Zedislau Bodzic, localizada entre as ruas Padre João Zigmunt e Vicente Skalski, destinada originalmente à instalação de um campus universitário da Faculdade Orepar. Requerimento 149/2025 está em discussão, está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos. Passamos às indicações. Indicação 386 de 2025, de Irineu Macuco, Walter Pchivitoski, Jussara Ferraz, Gido Celeiro, Cássio Kottke e professora Marta. Que a senhora prefeita municipal solicita ao departamento competente a executar serviços de limpeza e desobstrução de caneletas de esgotamento da água pluvial na Rua do Britador Cauxisto, no Paió Grande, neste município. Indicação 386/2025 está para discussão, está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos, passamos para a próxima indicação. Indicação 387 de 2025, de Cássio Kottke, Gido Celeiro, Jussara Ferraz, professora Marta, Omar Pichetti, Walter Pchivitoski e Neuma Cuco, que após aprovação em plenário seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando a colocação de uma lombada na rua Ledi Afonso Roderjan, nas proximidades do 530, com o objetivo de reduzir a velocidade dos veículos, garantir mais segurança aos pedestres e moradores da região. Indicação 387 está para discussão, está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos. Com a palavra, secretário. Indicação 388 de 2025, de autoria de Gido Celeiro, Jussara Ferraz, professora Marta, Cássio Kottke e Neuma Cuco, que após aprovação em plenário seja encaminhada ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando a manutenção do ponto de ônibus localizado na rua Davi Ferreira de Meira, visando a recuperação da estrutura, cobertura e assentos, de forma a garantir conforto e segurança aos usuários do transporte público. Indicação 388 está para discussão. Está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Inscrito para fazer uso da palavra, a vereadora Agi. Aproveitando aí, né, não por acaso aí que veio a Patrícia, e o assunto é aí os pontos de ônibus, tem que dar uma revisada geral, né, Cássio? Igual nós estávamos comentando, porque tem muito ponto de ônibus que falta ali uns detalhes para arrumar, como tem, eu fiz algumas solicitações e vai ter que ter as vistorias, que é isso que eles me comentaram, que antes ia numa rota, agora está em outra rota. Ia numa rua, agora está em outra rua, né? Então, para ajeitar essas questões mesmo dos pontos de ônibus. Daí, às vezes, você faz essa indicação, conversa com o responsável, e o responsável diz, mas lá a empresa não passou isso. Então, é uma questão mesmo de, igual a Patrícia falou, de nós sentar e meio, acho que por bairro aí, né, e arrumar essas questões, porque é de grande importância para a população, né? Eu só essa semana, nos últimos 10 dias aí, eu devo ter pegado uns 6 casos de ponto de ônibus, que o ponto de ônibus, o ônibus para de um lado da rua, e o ponto está do outro lado da rua, né? Ou até o ponto de ônibus está quebrado, ou o ponto de ônibus está com um banco muito baixo. Então, ou não tem. Eu vou falar pela rua lá de casa, que é uma rua que já faz algum tempo, acho que mais de ano aí que passa o ônibus, e não tem ponto de ônibus. E há essa necessidade, né? Eu falo hoje, assim, eu
né, não ando tanto, mas, meu Deus, uma vida inteira a gente anda né? Eu andei uma vida inteira aí de ônibus, e há necessidade de ter um ponto, até perguntei para o secretário de obras se havia já algum pedido de um ponto de ônibus desses mais, eu não digo mais bonito, mas que seja melhor para a população, né? Eu falo assim, vamos pegar o ponto ali próximo à prefeitura, né? Que ele deixa mais ajeitado, mais apresentável e, o mais importante, mais seguro, numa questão de uma chuva, né? Mas, enfim, a população está precisando. Então, só para a turma ficarem tranquila, é uma coisa que nós estamos lutando, estamos de olho e que queremos melhorias aí para o futuro. Obrigada. Obrigado, vereadora. Com a palavra, secretária. Indicação 389 de 2025. Autoria Gido Celeiro, Jussara Ferraz, professora Marta, Cássio Cota e Lineu Macuco, que após aprovação em plenário seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando a manutenção de Boca de Lobo localizada na rua Ovídio Maciel, em frente à Arena Master, no bairro da Vila Palmeirinha, a qual se encontra afundada, representando risco aos moradores e aos frequentadores da Arena Master. Indicação 389 está para discussão. Está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos. Vereadora Gi, com a palavra. Então, gente, essa questão de Boca de Lobo aí parece uma brincadeira, mas é um assunto muito sério. Se pegar, eu não sei se eu mandei a foto ali, mas na frente da arena, e é só um dos casos. É bem perigoso mesmo, e a população, eu ando, para falar bem a verdade, eu ando de olho, e a população vem e pede para nós, manda foto. Então, assim, eu até peço, né, ajuda aí da Prefeitura Municipal para nós ir ajeitando essas questões da Boca de Lobo. Eu penso que, principalmente nas crianças, sabe, presidente? A criança volta da escola, às vezes ela está distraída. Peguei uns casos da Davi Felipe de Meira, lá, que o mato está em cima, assim, da Boca de Lobo. Imagina uma criança passando por ali, não vê, dá um acidente gravíssimo, né? Então, a gente pede muita ajuda aí para o responsável para ver esses casos para nós das Boca de Lobo. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Assim, passamos para a próxima indicação. Indicação 390 de 2025, de autoria de Irineu Macuco, Walter Pivitoski, Jussara Ferraz, Gido Celeiro, Cássio Cota e a professora Marta. Que a senhora prefeita municipal solicita ao departamento competente a criar uma vaga exclusiva de carga e descarga de veículos próximo à Rua do Mate. Indicação 390, ela está para discussão. Está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos, passamos para a próxima indicação. Indicação 391 de 2025, de autoria de Irineu Macuco, Walter Pivitoski, Jussara Ferraz, Gido Celeiro, Cássio Cota e professora Marta, que a senhora prefeita municipal solicita ao setor competente a colocar os postes e luminária para iluminação pública na continuidade da rua José Caetano Ferreira Júnior, nesta cidade. Indicação 391 está para discussão, está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos, passamos à próxima indicação. Indicação 392 de 2025, de autoria de Irineu Macuco, Walter Pivitoski, Jussara Ferraz, Gido Celeiro, Cássio Cota e professora Marta, que a senhora prefeita municipal solicita ao setor competente a colocação de luminária junto aos postos de energia elétrica para iluminação pública, na continuidade da rede elétrica da comunidade do Paió Grande, neste município. A indicação está para discussão, está para votação. Concluída a votação.
Aprovado pela unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Tribuna livre, lideranças, explicações pessoais, ninguém inscrito para fazer uso da palavra. Anuncio, então, a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Será a 42ª sessão ordinária, a ser realizada em 25 de novembro de 2025, às 18 horas. Teremos, então, o projeto executivo 47 de 2025, em sua segunda discussão e votação. Projeto do executivo 48 de 2025, em sua segunda discussão e votação. Do legislativo 53 de 2023, em sua segunda discussão e votação. Projetos também do executivo, o 36 de 2025, em sua primeira discussão e votação. Será o PPA. Projeto do Executivo 12 de 2025, em sua primeira discussão, a LDO. Projeto do Executivo 37 de 2025, em sua primeira discussão e votação, a LOA. Projeto do Executivo 49 de 2025, em sua primeira discussão e votação. Também do Executivo 51 de 2025 e o 50 de 2025, ambos de primeira discussão e votação. Projeto de Resolução 2 de 2025 do Legislativo 47 de 2025, além de requerimentos e indicações. Lembrando que o prazo final para apresentação das emendas individuais será na próxima semana. Precisa ser incluída, então, no projeto executivo 37 de 2025, referente à LOA 2026. Lembrando que temos somente entregues as emendas impositivas o vereador Omar Pichetti. Desejando a todos uma excelente noite e não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão.